Olá a todos, mais uma vez no nosso canal, dessa vez com o tema perispírito ou corpo espiritual e suas modelações, como funciona. Nós vamos explicar para vocês um funcionamento do corpo espiritual, o que ele é, né? E como funciona todo o processo, né? De doenças, de karma, né? Nós vamos tentar resumir tudo para colocar aqui no vídeo, porque são coisas muito longas, então é um pouco difícil de resumir. Mas vamos lá, vamos começar falando sobre corpo espiritual, né? Corpo espiritual é uma palavra dada por Paulo lá na Bíblia, tá? Naquela época, na antiguidade, eles sabiam que existia, mas não sabia identificar os detalhes dessa existência, desses corpos. Então, Paulo chama de corpo espiritual. Ele usa uma linguagem simples. Algumas outras filosofias vão chamar de corpo vital, corpo bioplasmático, né? Porém, o Espiritismo, no Espiritismo, Kardec chama de perispírito. Portanto, todos esses nomes vão significar a mesma coisa, tá? É um corpo que carregamos, que é intermediário entre o espírito e o corpo físico. Porém, Kardec chama de perispírito porque Kardec identifica, né, que esse corpo ele tem várias camadas, assim como uma cebola tem várias camadas. Então Kardec usa essa nomenclatura, perispírito, né? Estudando filosofias orientais, né, outras filosofias, porque entendemos que a verdade não está em uma obra só, em um ponto só, né? Mas devemos abrir o leque e unificar aquilo que entendemos, né? Buscar os pontos que se unificam. Então, pelas filosofias orientais, entendemos que esse corpo perispírito, ele também é dividido em vários outros corpos, tá? Em várias outras camadas, por assim dizer. Porém, eu vou falar aqui de uma forma geral, tá? Eu não vou dividir essas camadas. Isso aí é um estudo mais profundo. Eu vou falar de uma forma geral. Eu vou chamar de perispírito mesmo, ou corpo espiritual. Então, basicamente, né, nós temos espírito, que é uma energia sem forma, como a eletricidade. A eletricidade não tem forma. Ela está em tudo. Ela está na parede, através do átomo, dos elétrons, prótons, nêutrons, né? Ela está no móvel, na pedra, no ar, no nosso corpo. Está em tudo a eletricidade. Em suas variadas vibrações. Mas ela está em tudo, sendo que ela está no aspecto do átomo, do elétron, prótons e nêutrons, como eu falei. Certo? Então, o espírito é a mesma coisa. O espírito não tem forma. Não tem forma. Não tem uma forma humanoide fixa. Tá? Porém, quando nós encarnamos, viemos para o plano físico, ou reencarnamos, esse corpo, esse espírito, veste uma roupa, né? Um molde, que é esse perispírito, ou corpo espiritual. Então, esse molde, essa roupa, fica de intermediário, de ligação entre o espírito, que não tem forma, até o corpo físico, que também tem forma. Humanoide, no caso. Entende? O corpo espiritual,
ou perispírito, ele é modelável, ele é plasmático. Então, ele segue o que as suas energias mentais, aí eu chamo a atenção para juntar mental, emocional, sentimental e atitudes. Tudo que você faz, você modela esse corpo. Tudo que procede do seu pensamento, da sua vontade, das suas atitudes, você também transfere para esse corpo. Entende? Então, por exemplo, vou usar um exemplo que a gente pode abrir o leque de uma forma geral, né, para entender outras coisas também. Por exemplo, eu sou uma pessoa que sinto muita raiva, uma raiva grosseira muito grande, um ódio. Eu estarei jogando essa energia, esse sentimento, essa raiva, para o meu corpo espiritual, para o meu perispírito. E isso vai desequilibrar o sistema todo do corpo espiritual. Essa raiva, ela pode, hoje em dia a ciência estuda o que se chama de doenças psicossomáticas, né? Então, se sabe que uma emoção pode criar ou dar um start em alguma doença física. Então, a pessoa que tem muita raiva, muito egoísmo, muita ansiedade, ela pode desenvolver um câncer, desencadear uma azia, uma diabetes, né? Existem doenças emocionais. A ciência já estuda isso. É a mesma coisa. Porém, a ciência não identifica ainda que nós não passamos as nossas emoções, essas nossas energias, chama as emoções de energia. Porque as energias são junção de pensamento, sentimento e emoção. Tá? E atitudes, que é consequente das emoções. Tá? Então, nós passamos essas energias, essas emoções, não só para o corpo físico, mas também para o corpo espiritual, para o perispírito. Então, por exemplo, o exemplo da raiva. A pessoa sente muita raiva, desencadeou um câncer no seu corpo físico. Mas também essa contraparte foi desencadeada no corpo espiritual. E essa pessoa pode carregar esse molde, essa doença, para a próxima vida e nascer uma criança já com câncer. Por quê? Porque o corpo espiritual ou perispírito é um molde para o próximo corpo de outra vida. Entende? A culpa foi de Deus do câncer da criança? Não. A culpa foi de outros seres? Não. A culpa foi de uma egrégora que a criança absorveu? Não. A culpa foi do próprio ser que habita aquele corpo que é criança agora. Então a criança que nasce com câncer, não estou generalizando, tá, gente? Não estou generalizando porque existem as provas. Existe aquilo que o ser escolhe vir passar também. Então, por exemplo, uma criança que nasce com câncer, aquele espírito pode escolher, pode ter escolhido vir nascer assim, para através do seu modo de viver, ela ensinar com exemplos as outras pessoas a como devemos passar a vida. Entende? Mas isso é um outro assunto. Estou falando da questão de transferirmos para o corpo espiritual aquilo que criamos dentro de nós. Então a culpa do câncer, estou falando do karma, né? A culpa do câncer foi do próprio ser, foi do próprio espírito, que não soube administrar a raiva.
Então, o segredo vai estar em você se autotransformar. Você administrar essa raiva, né? Esse egoísmo, essa vaidade, essa intolerância, as suas negatividades, enfim. Você administrar e transformar isso em virtudes. Aí sim você está fazendo com que o seu corpo espiritual ou perispírito fique mais saudável para outras vidas, né? Ou até para essa vida mesmo. Entende? Um outro exemplo, uma pessoa que fuma. A pessoa fuma porque ela se viciou naquilo ali. Ela se viciou porque existe algum trauma, alguma coisa que aconteceu na vida dela, e ela busca prazer, busca uma fuga através do vício. Seja lá o vício do cigarro ou qualquer outro. Então, o problema não é do vício. O problema é da administração mental e emocional que a pessoa não soube fazer diante do que aconteceu na vida dela. Um trauma que aconteceu, a pessoa não soube administrar, ela sente mal com aquilo e busca fuga através do vício. Então a culpa não é do elemento, do vício, do cigarro, do crack, da maconha, seja lá o que for. Não. A culpa é da administração interna, que a pessoa ainda não está sabendo administrar. Mas vamos lá, o cigarro. A pessoa fuma, né? Ela está danificando não só o corpo físico, ela está danificando também o corpo espiritual, o perispírito. Por que ela está danificando? Não é só pelo elemento, não é só pela questão química do cigarro ou de outras drogas. Ela está danificando porque ela não está sabendo ainda administrar aquilo ali. Ela está remoendo aquele sentimento, aquele trauma, aquilo que aconteceu. Junta-se isso à química, sim, do cigarro, então ela traz consequências para o seu corpo físico, mas também para o seu corpo espiritual, ou perispírito. Então essa pessoa, essa energia nasceu no campo mental e no campo emocional e veio para o campo físico. Na outra vida, na próxima vida, essa pessoa pode nascer com problemas ou já no pulmão, ou algum problema mental, porque nasceu no campo mental, ou problema emocional, ou problema até no coração. Ela já pode nascer com problemas nessas áreas aí, né? Em decorrência do seu próprio erro do passado. É como Jesus diz, a cada um segundo suas obras. Você planta, você colhe. Não é culpa de Deus, não é culpa de outras pessoas, de energias que vêm e você absorve. É culpa sua. Ah, mas eu devo me sentir culpado então, porque a culpa é minha, porque eu errei. Não, Deus não pede que você se sinta culpado. Reconhecer a culpa é uma questão de humildade. Opa, tropecei, reconheço o meu erro, levanto a cabeça e bola para frente. Não é ficar preso emocionalmente à culpa, porque senão você piora a situação. É ter humildade de aceitar-se, entender e modificar o que precisa dentro de você mesmo, levantar a cabeça e continuar a sua trajetória. Reconhecer-se no erro é questão de humildade. Não é para você ficar agarrado no erro. Errei com um amigo meu. Pô, desculpa aí, cara. Falei contigo. O que eu posso fazer para te recompensar? Ou não preciso nem perguntar isso. Eu mesmo busco meios de recompensá-lo. De apagar aquele erro. Bola para frente. Esquece-se o erro. Entende? Então, nós devemos sim ter inteligência, né? Entender que erramos.
Por que nós erramos? Porque nós ainda somos seres em crescimento. A Terra, o planeta Terra, ainda está repleto. Eu, você, todo mundo, somos infantis espiritualmente falando. Ainda. Ninguém é adulto espiritualmente falando. Estamos caminhando. E por isso é normal errar e acertar. Errar e acertar para poder ir crescendo. Então, o perispírito, o corpo espiritual, ele é totalmente plasmático. Ele pode se modificar de acordo com a sua ideia mental e o seu desejo. Então, por exemplo, se eu ver alguma pessoa em sonho ou alguma aparição espiritual aqui na minha frente, vou ver meu avô, por exemplo. Eu vou ver o meu avô conforme ele era em outra vida. Sexo masculino, fisionomia igual. O corpo espiritual tem órgãos? Segundo os estudos e as informações que vêm por Chico Xavier, né, o corpo espiritual, ou perispírito, ele carrega a mesma configuração do corpo físico. Então, por exemplo, eu morri agora, faleci, desencarnei, passei para o lado de lá. Eu não vou deixar essa configuração, essa carinha feia aqui eu não vou deixar não. Vou continuar com a mesma configuração, com órgãos, com sexo. Mas espírito não tem sexo. Como eu disse lá no início, o espírito é energia sem forma. Mas nós ainda estamos restritos ao corpo espiritual. Só vamos voltar, nós, entre aspas, saímos de Deus e habitamos um corpo espiritual. Nós não tínhamos formas e começamos a ter forma. E só vamos voltar a não ter forma quando adquirirmos certos estados de pureza. Quando trabalharmos nossas negatividades todas e transformarmos elas em virtudes. Então, ainda temos forma, tá? Porque essa história de porque o espírito não tem forma, isso não funciona não. O corpo espiritual tem forma. Você sai daqui, você continua com sua forma. Você é homem, você vai continuar homem. Se você tem coração, tem pulmão, tem estômago, você vai continuar com a sua configuração. Porém, vão perguntar assim, então eu vou sentir fome do lado de lá, eu vou sentir vontade de sexo do lado de lá, eu vou sentir dor no estômago do lado de lá. Isso vai depender do seu estado de evolução, do seu estado de pureza. Um espírito do seu estado de prisão, de apego à materialidade das coisas. Quanto menos apegado ao estado, às coisas materiais, mais do lado de lá eu sou livre. Então, se eu for muito apegado à comida aqui agora, né, não é só questão de fome não, estou falando de apego. Porque tem gente que come porque está com fome. Mas tem muita gente por aí que come para descontar a frustração. Né? Eu sou um deles. Tá? Come para descontar a frustração. Come por olho grande. Come por diversos motivos. E come além do necessário. Então, está apegado ainda àquela questão da comida. Entende? Tem gente que é apegado ao sexo. E outras coisas mais. Tá? Então, quanto mais apego, se eu desencarnar, se eu morrer agora, se eu falecer, eu vou continuar com esse apego. E aí sim, por uma questão mental, eu vou sentir a sensação da necessidade, mesmo estando do lado de lá. Agora, se eu for mais desapegado, né,
mais difícil eu sentir essas sensações. Eu não vou sentir. Vou passar tranquilo do lado de lá. Entende? Por isso que existem espíritos que chamam de encosto, né? Que se aproximam dos vivos para influenciá-los a fumar, a se drogar, a fazer sexo, a comer demasiadamente. Esses espíritos se aproximam porque eles também sentem necessidade, que eles também eram apegados, e aí entraram em sintonia e afinidade com o vivo, e aí se aproveitam do vivo. Entende? Então o corpo espiritual é totalmente plasmático. O perispírito, o corpo espiritual, é totalmente plasmático. Ele carrega o sexo, o órgão, como eu disse. E ele vai moldar o próximo corpo da próxima reencarnação. Então, nasci com algum problema na outra reencarnação. Ou é prova, ou você mesmo escolheu nascer assim, ou até foi imposto para você nascer assim, para que você passe por uma prova, ou então é um karma. Foi você que se desequilibrou e você carrega esse desequilíbrio para outra vida. Tá? É difícil resumir tudo num vídeo só. Mas espero que todos tenham gostado. Quem tiver dúvidas, quem quiser saber mais, deixe aí seus comentários. Podem deixar indicação de tema também para que eu possa falar em cima desse tema. Né? Muita paz a todos.